Bom dia, Oi, gente, tá tudo todos bem? conectados? Como é que estamos? Estamos aqui diretamente da AWS. Eu estou aqui a partir de São Paulo. Sou Vinícius Senger, evangelista técnico para a América Latina, e está aqui comigo o grande mestre Júlio Ferman. Oi, pessoal, eu sou evangelista também. Estava antes no Brasil, agora deixei vocês com o Vini e estou fazendo Portugal e Espanha, mas sempre por aqui com vocês. É isso aí, então eu com o Júlio nós temos trabalhado aí bastante em conjunto, em equipe, para fazer os webinários tanto em português também como em espanhol. Então, bem-vindo a todos aí oficialmente. A ideia hoje é a gente fazer um resumo de alguns dos lançamentos que foram anunciados no reInvent. Então, para quem não conhece, o reInvent é um dos maiores eventos de cloud computing do mundo, o maior evento de cloud computing do mundo e um dos maiores eventos de tecnologia. Ele reuniu aí mais de 50 mil participantes em Las Vegas, mais de 100 mil participantes ao vivo e 2.100 sessões técnicas, que são bem legais porque elas estão disponíveis para vocês assistirem. Então, mesmo que você não tenha participado, você pode gratuitamente assistir às sessões técnicas. Então, são vários assuntos que a gente vai estar abordando aqui hoje. E caso você tenha interesse em conhecer mais profundamente alguma das tecnologias que a gente vai abordar, com certeza vocês vão encontrar sessões relacionadas a esse assunto. Então, o evento E é muito também legal fiquem à porque, vontade para mandar perguntas. exato, tem aqui a parte das perguntas técnicas que vocês podem fazer e a gente vai estar trabalhando aqui eu com o Júlio para que a gente possa ir apresentando e respondendo as perguntas de vocês. Então, o reInvent, para quem nunca participou, é um evento que, além da parte toda técnica, ele também tem várias outras atividades bacanas, como, por exemplo, o campeonato que vocês estão vendo aí de comer asinha de frango, tatonka, tem o pessoal que vai dar um rolê de Harley Davidson. Então, é um evento que procura aí equilibrar a parte técnica, que é bastante pesada, densa, também com algumas atividades em paralelo. Então, esse ano nós tivemos aí muitos anúncios. O pace de inovação da Amazon Web Services ele é bem é bastante forte. Então a gente teve aí no ano passado mais de 1.400 novas features e serviços anunciados. Então um ritmo de inovação bastante grande. A AWS procura sempre escutar os clientes e lançar as funcionalidades baseado no que vocês precisam, né? Então, uma empresa bastante concentrada no cliente. Então, é muito difícil em uma hora a gente conseguir falar de tudo que foi anunciado no reInvent. A gente selecionou aqui algumas das principais tecnologias, serviços e funcionalidades da nuvem da AWS, mas vocês podem aí, através do site da AWS, consultar com detalhes cada um dos anúncios que foram feitos. Em termos de atualização de como que está o business da AWS, hoje é uma empresa que tem um run rate de 27 bilhões, então tem um crescimento bastante grande de 46% comparado aí 2017 com 2018, e a gente tem um market share aí de mais de 50%. Então tudo isso se deve aí à grande adoção da nuvem, empresas que começam já com Cloud Native e também muitas empresas que estão migrando e trabalhando aí com uma nuvem como Cloud First. Bem, uh, então a gente vai trabalhar por algumas áreas aqui de, de, de tecnologia. A gente tem aí um range muito grande de serviços. Eu costumo dizer que os nossos serviços eles são combustíveis de inovação, né? Então, o combustível de inovação que é desenvolvido pela AWS, muitas vezes ele é testado e utilizado pela Amazon.com. Então, a Amazon.com a gente tem como um dos nossos grandes clientes de nuvem. Então, quando o serviço é lançado, é um serviço que muitas vezes já foi utilizado massivamente pela Amazon.com e chegou num ponto de amadurecimento que ele é disponibilizado para outras
empresas também. Então, o combustível de inovação da Amazon.com é o combustível de inovação que está disponível também para a sua empresa, seja ela uma empresa financeira, uma startup, e uma empresa de healthcare, de vários segmentos. Então, a gente vai começar aqui falando da atualização de infraestrutura, o que nós tivemos em termos de infraestrutura e o que tem de novidade nessa parte. Então, a parte de regiões e zonas de disponibilidade está sempre lançando novas zonas de disponibilidade, novas regiões. Então, a gente tem uma região agora na África do Sul, Cape Town. Então, isso está sempre em expansão. Hoje são 19 regiões com 57 zonas de disponibilidade. A gente chama de zona de disponibilidade um cluster de data centers. E o que nós temos agora, que é muito interessante, é que existe a Global Network da própria Amazon. Então, hoje nós temos, vamos dizer, um cabeamento próprio de rede para que você consiga conectar diferentes regiões, diferentes AZs diretamente. Então, com isso, o que acontece? A gente consegue ter uma estrutura de rede acelerada para que você possa conectar diferentes regiões. Antes, sem o Global Accelerator, AWS Global Accelerator, muitas vezes você fazia uma navegação entre diferentes tipos de provedores, diferentes redes, e às vezes essa navegação para sair de um país e chegar em outro país era muito custosa, né? E isso poderia ocasionar uma latência indesejada. Com o Global Accelerator, a gente consegue ter uma conectividade bem mais direta, certo, Júlio? Exatamente, Vini. A ideia é que você, ao invés de passar o seu tráfego pela internet, que pode ter um caminho totalmente duvidoso, e principalmente se for um caminho longo, se for uma empresa, uma aplicação global, isso pode passar por caminhos que dependem aí do clima da internet, como a gente diz, que pode ter redes com problemas, excesso de transmissões, etc. Então, agora você pode pegar uma carona no backbone da AWS para entregar tráfego, por exemplo, desde o seu back-end no Brasil até seu usuário em qualquer lugar do mundo. Então, acredito que para muitas empresas hoje a gente trabalham com o conceito de deploy globally, né? Então, por exemplo, Netflix, né, é um cliente da AWS e que está com os seus vídeos aí distribuídos em várias partes do globo, né? E fatalmente para correr aí de um ponto a outro com o Accelerator, a gente consegue ter uma otimização no tráfego de rede. Bom, sobre o Transit Gateway, dá uma palavra para nós aí, Júlio. O Transit Gateway, antes do Transit Gateway, você tinha que configurar diversas redes. Tem o próximo slide aí, Vini? Acredito que tem uma imagem que deixa claro como que isso funciona, senão eu explico para vocês. Antes do Transit Gateway, a gente tinha que colocar uma VPC peering para cada VPC, e principalmente porque essas conexões de peering não são transitivas. Então, para você conectar as redes A, B e C, você tem que conectar a rede A com a B, A com a C e B com a C, e assim para todas as possibilidades de conexão que você tem. Para clientes que têm várias VPCs e conexões com os data centers on-premises, gerenciar isso é muito complicado. Então, a gente lançou o Transit Gateway, onde você pode, num único lugar, criar essas tabelas de distribuição de tráfego para todas as redes que você gerencia, sejam VPCs na sua conta da AWS, conexões de VPN com o seu data center via software, com Customer Gateway, ou via Direct Connect, com o mesmo serviço. Maravilha. Seguindo aqui adiante, em termos de computação também, a parte de compute, a gente sempre tem muitos anúncios. Em termos de instâncias, nós temos mais de 170 tipos de instâncias para todo tipo de processamento, para quem precisa de processamento em memória massivo, bare metal, FPGA,
Então, todo ano nós anunciamos diversas novidades ao redor das instâncias de EC2. Hoje em dia você já pode escolher entre instâncias que estão baseadas em processador Intel ou processador AMD para ter um custo reduzido. E uma das novidades bem interessante é o Predictive Scaling. Então, hoje você pode trabalhar com algoritmos de Machine Learning para que você possa prever, fazer uma previsão trabalhar de forma preditiva para você escalar seus servidores. Então, por exemplo, você tem uma situação onde você já tem um histórico de que você teve uma necessidade de uso no passado de uma quantidade de instâncias, e hoje com os algoritmos de Machine Learning a gente consegue ter o escalonamento preditivo, e isso pode te ajudar para que você possa melhorar a sua disponibilidade, né? Então é muito interessante ver que hoje os algoritmos e as predições de Machine Learning, elas têm entrado em várias das partes, tanto de instância de EC2, da parte de segurança. Então, para a parte de IoT, a gente tem o Device Defender, que trabalha com Machine Learning para entender que, olha, nunca teve um acesso de um dispositivo, tantos acessos nesse dispositivo. Então, a gente consegue trabalhar com o Machine Learning, ajudando na parte de infraestrutura, e isso está se espalhando, e na parte de instâncias de EC2 não é diferente. Um outro anúncio que foi, para mim, um dos meus anúncios prediletos aí do reInvent, é a questão de que hoje nós temos instâncias baseadas em processador ARM. Então, você pode escolher aí as instâncias chamadas de A1, elas são instâncias, então, que estão trabalhando com um processador chamado Graviton, e esse processador é um processador que é produzido pela própria AWS. Com isso, a gente aumenta as opções. Então, hoje a gente tem a AMD, tem a opção de Intel e a opção de você trabalhar com ARM. Isso é muito interessante porque muitas vezes você tem um trabalho que está baseado em ARM, e às vezes você tem uma biblioteca que você trabalhou dentro de um programa, que é uma biblioteca que só está disponível para ARM, e isso poderia ser um impeditivo para você, por exemplo, transferir algo que você está fazendo num Raspberry Pi para a nuvem, porque muitas vezes você não tem aquela biblioteca disponível em x86. Além disso, o consumo de energia ele é significativamente menor em instâncias baseadas em processador ARM. Então, é bem interessante você ter essas instâncias. Você pode utilizar isso para fazer, por exemplo, trabalhar com cache de web, bancos de dados mais simples, e trabalhar com esse custo reduzido e um consumo também de energia muito menor, e a possibilidade de trabalhar com softwares que são compilados especificamente para ARM. Um outro anúncio também, que é bastante importante para o mercado, é que hoje nós temos instâncias que você pode trabalhar com redes de 100 gigabits por segundo. Então, essas instâncias que nós chamamos de N, tem o final N, são instâncias que hoje estão suportando 100 gigabits de vazão de rede, e isso é muito importante para, por exemplo, quem trabalha com grandes data lakes, quem faz processamentos massivos de vídeo. Teve uma reportagem que na televisão mostrou que a China tem 200 milhões de câmeras conectadas, e fatalmente essas câmeras estão gerando uma quantidade de imagens aí, uma quantidade gigantesca de imagens que são processadas, e você precisa ter servidores que consigam dar vazão para isso. Sem dúvida, ter a capacidade de 100 gigabits é algo fundamental para essa nova geração de dispositivos. Em termos de internet das coisas, para que vocês tenham uma ideia, 4,5 milhões de dispositivos de internet das coisas são ativados diariamente. Então, imaginem o fluxo de dados que isso vem gerando dentro dos servidores de nuvem. Então, muito bacana esse anúncio também. Voltando ainda para a parte de computação, a gente tem a parte de Lambda, que é para que você consiga trabalhar com a computação serverless. Também tivemos vários anúncios bem legais para a parte de Lambdas. O que acontece? No ano passado, nós lançamos a Cloud9, que é um IDE totalmente online, né, que você pode acessar esse IDE online, você pode desenvolver lambdas online nesse IDE, e você consegue fazer debug das suas lambdas, correr sua lambda passo a passo através desse IDE. Isso foi um anúncio legal, já temos mais de um
ano de Cloud9, porém nós entendemos que os developers querem manter e trabalhar com as suas ferramentas preferidas. Então, entendendo isso, nós anunciamos que kits de desenvolvimento para que você possa trabalhar com Python. Então existe o Toolkit, são toolkits que você pode instalar na sua IDE preferida. Hoje nós temos o Toolkit para PyCharm, nós temos um Toolkit para quem trabalha com Java para o IntelliJ e também o Toolkit para o Visual Studio. Então dessa forma você consegue desenvolver lambdas e manter a sua ferramenta de programação preferida. Então, nessa parte de SDK é muito interessante. A outra questão também é que todo ano no reInvent existia uma expectativa dos developers de qual vai ser a nova linguagem anunciada para a Lambda. Né? Ano passado foi anunciado o Go, né? Então hoje em dia você já pode desenvolver em Node, em Python, em Java, em C Sharp, em Shell, em Go, e foi feito o anúncio que agora nós temos o suporte para Ruby. Né? Então um anúncio muito bacana. A comunidade Ruby é uma comunidade que tem aí uma representação bastante significativa, mas por trás desse anúncio, o que foi mais legal é que hoje em dia você pode agora dentro de Lambda criar os seus próprios runtimes. Então, já qualquer linguagem teoricamente pode ser suportada se você desenvolver o seu próprio runtime. E já temos aí parceiros que estão trabalhando runtimes para suportar, por exemplo, C++, R, Erlang e até mesmo COBOL tem parceiros desenvolvendo para que você consiga desenvolver lambdas em COBOL, PHP. É um anúncio bastante significativo para quem trabalha com lambdas. Eventualmente, se você quer trabalhar, por exemplo, com um JDK, um Java específico, uma versão específica, você consegue ter o seu próprio runtime para isso. Um outro anúncio muito importante para a parte de lambdas, muitas vezes a gente tem funcionalidades que têm dependências de bibliotecas. Então é muito comum que você vai fazer um programa e você necessite de uma biblioteca. Da forma que nós tínhamos as lambdas, se você tivesse 20 programas, que cada um desses 20 programas dependesse de uma mesma biblioteca, cada programa teria que encapsular essa biblioteca individualmente no deployment da sua lambda. E depois, se você sofresse uma atualização daquela biblioteca, você teria que alterar cada uma das lambdas para poder atualizar individualmente a biblioteca de cada uma das lambdas para aquela nova versão. Então isso dava um certo trabalho para você fazer o deployment e fazer o update de versão de dependências, né, de trabalhar essas dependências. Agora com Lambda Layers, que é o anúncio bem bacana para Lambda, você consegue criar uma camada de Lambda, encapsular essas bibliotecas, essas dependências, e depois criar a dependência entre a função e o layer. Dessa forma, se você tiver uma atualização de biblioteca, você atualiza o layer e automaticamente todas as funções que tenham dependência com aquela biblioteca vão ser atualizadas. Né? Então, isso facilita bastante e modulariza, né? Você consegue trabalhar a modularização do seu software em Lambda de uma maneira muito mais otimizada. Júlio, vamos passar pela parte storage? Vamos. Na parte de storage, a gente teve vários anúncios, principalmente em relação à diversidade de produtos e serviços relacionados a esse tema, uma vez que toda aplicação precisa de storage de alguma maneira. Então, o primeiro anúncio, o AWS Data Sync, é uma nova ferramenta para transmitir os arquivos do seu data center on-premises para a Amazon. Então, controlar a cópia dos seus volumes de backups, de arquivos de qualquer natureza que sejam, tanto para o S3 como para o EFS, com controle de retransmissões, erros, paralelismo, todo esse tipo de coisa, temos agora no AWS Data Sync. Um outro caso que muitas empresas ainda têm é o FTP, e o S3 agora possui uma interface com FTP para você não precisar subir
no servidor FTP só para copiar os dados para o S3. Então, agora é possível mandar do FTP diretamente para o S3. E no S3, que é o nosso principal serviço para armazenamento de objetos, a gente tem várias camadas de armazenamento, cujo preço depende da disponibilidade e durabilidade do serviço. Então, a gente agora, tanto no S3 ele pode detectar automaticamente para cada objeto a camada correta, com Intelligent IA, e também temos uma nova camada para o EFS, que é o Elastic File System, que também pode arquivar para uma outra categoria de acesso, esses arquivos menos usados. E para os arquivos, aqueles que são muito pouco usados e você praticamente não vai mais precisar, como logs antigos, backups ou alguma coisa que você mantém só por auditoria, né? Tem algumas empresas de saúde, por exemplo, que precisam guardar dados por 30 anos ou mais. Então, para isso, agora temos o Glacier Deep Archive, que é a nossa opção mais eficiente de armazenamento, aí, com menos de 1/4 do custo do Glacier, então menos de 1 milésimo de centavo por giga por mês, então é muito mais barato que fita ou qualquer outro tipo de armazenamento. Em seguida, bancos de dados. E em bancos de dados, a gente tem a filosofia na Amazon de criar bases de dados de propósito específico. Então, a gente já tem um serviço de bancos de dados relacionais, o RDS, que é bastante tradicional e oferece tanto os bancos de dados tradicionais como MySQL, Postgres, MariaDB e esses open source, quanto os comerciais, como Oracle, SQL Server, etc. Só que essa é uma escolha meio difícil, então a gente tem também o Aurora, que traz a disponibilidade e performance dos bancos de dados comerciais, mas com a liberdade e a compatibilidade que a gente tem nos bancos de dados open source. Então, isso é o Aurora. E com vantagens de desempenho, disponibilidade, etc., mas tudo dentro do mundo relacional. No mundo de chave e valor, NoSQL, e inclusive documentos, o DynamoDB permite que você tenha isso como um serviço gerenciado. E da mesma maneira para cache em memória com Elasticache ou para grafos com Netune. As novidades aqui são um banco de dados específico para séries temporais e algumas coisas envolvendo blockchain, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o TimeStream é um banco de dados focado em armazenamento de time series, ou seja, de séries temporais, que podem ser dados de telemetria, ou como dispositivos de IoT, ou em aplicações orientadas a eventos, onde todo evento vai ter o seu timestamp, e você precisa de funcionalidades específicas para time series, então, interpolação de valores, suavização de curvas, aproximação de dados e até a previsão de novos valores do futuro da time series, são funcionalidades que normalmente a gente necessita nessas aplicações e agora estão disponíveis no Amazon TimeStream, vai entrar em preview, ainda não está em preview, mas a prévia vai começar em breve, e totalmente sem servidores. Isso do ponto de vista de séries temporais. Agora, em blockchain, a conversa é um pouco diferente. Quando a gente fala de blockchain, a gente tem que pensar que existem, na verdade, muitas conversas diferentes, e é difícil de saber exatamente que tipo de serviço ou que tipo de oferta a gente poderia fazer com blockchain, e analisando e conversando com vários desenvolvedores, com os clientes, como a gente sempre faz, se viu que são duas necessidades bem diferentes. Uma é a necessidade do armazenamento das informações de maneira imutável e criptograficamente verificável em um bloco somente de append, e a outra é a necessidade de criar uma rede de cooperação, de contratos automáticos e de cooperação descentralizada entre várias partes. Então, esses são dois novos serviços. No Quantum Ledger Database é a parte do banco de dados. Então, é um banco de dados focado nesse tipo de aplicação, em
que todas as transações são apenas adicionáveis, então é bem dedicado ao processamento de eventos. O evento, uma vez que passou, ele não pode ser mudado e tudo pode ser criptograficamente verificado de maneira transparente. Então, essa é a ideia do QLDB. Já o Amazon Managed Blockchain é a parte da rede. Então, quando no Amazon Managed Blockchain, você pode usar os frameworks mais populares de blockchain, o Ethereum ou o Hyperledger Fabric e criar suas regras, seus smart contracts, a sua própria rede de processamento do seu negócio. Então, você vai poder criar a sua rede, definir quantos participantes você quer, as suas especificações do Hyperledger ou do Ethereum, e isso é gerenciado pela AWS, e as transações que acontecerem na sua rede são integradas com o QLDB para que você possa fazer analytics depois. Muito bem, então muitas pessoas perguntavam, né, se a AWS tinha suporte à parte de blockchain, até teve uma pergunta aqui no próprio webinário, e novamente, diferente da abordagem de outros provedores, a gente não lança um serviço sem que tenha algum cliente já utilizando esse serviço. Então não é porque um concorrente lançou o serviço que a gente vai lançar o serviço e procurar o cliente. A abordagem ela é oposta. Então, a partir do momento que existe uma demanda real, existe um uso real, os nossos serviços são anunciados. Então, hoje em dia, a AWS está trabalhando com Managed Blockchain e o Quantum QLDB. E eu acho, né, Júlio, que a parte dessa mensagem de Database Freedom foi uma mensagem bastante importante aí, né, teve bastante atenção nessa parte de Database Freedom. Então, hoje, dentro da AWS, realmente, seja por RDS, por DynamoDB ou através de todos esses diferentes tipos de bancos de dados, você consegue trabalhar com o melhor repositório de dados para a melhor tecnologia para o melhor cenário de negócio aí, né? Então, bem bacana ver que a gente tem um catálogo muito completo, muito amplo, um espectro muito amplo de bancos de dados. Em termos de computação híbrida, então, computação híbrida é uma realidade já, não é de hoje. Se você pegar a própria internet das coisas, nós já temos há alguns anos um serviço que é chamado de Greengrass. O Greengrass permite que você, por exemplo, tenha um Raspberry Pi dentro de um drone e você quer que alguns dos processamentos do drone sejam executados ali localmente. Então, hoje em dia, já com o Greengrass, a gente já consegue baixar lambdas para pequenos dispositivos, né? Então, isso daí já é uma realidade que você pode ter aí milhares de, por exemplo, robôs espalhados pelo mundo, e você não quer que esses robôs executem 100% dos processamentos deles na nuvem, né? Muitas vezes você tem até negócios de agropecuária com conectividade intermitente, então você quer executar parte do que acontece na nuvem dentro do seu próprio dispositivo. Essa realidade, então, acontece já com o Greengrass e a gente teve algumas novidades para a parte de computação híbrida. Eu acredito que foi bastante chocante no mercado o anúncio do Outposts. O que é o Outposts? É um servidor da Amazon, um hardware, né, que foi desenhado aí pela própria Amazon, que você pode comprar esse servidor, comprar esse appliance, colocar esse servidor no seu data center e ter esse servidor 100% integrado com a nuvem da AWS de forma transparente. Você pode fazer isso através de VMware, então imagina que você tem máquinas virtualizadas que estão na nuvem e você pode ter uma parcela dessas máquinas virtualizadas dentro do seu próprio data center, dentro do seu próprio servidor. Então, isso é muito interessante, existem vários cenários, principalmente cenário financeiro, que você tem a necessidade de ter o processamento local, muitas vezes por questões de regulamentação, por questões de leis, de política, você necessita ter o armazenamento do dado local. Então, com isso, a AWS está ajudando o cenário de clientes que tenham essa necessidade de fazer a computação híbrida, juntando seus servidores com os servidores da Amazon e tendo uma administração transparente. Então, para você, através da console, vai parecer que todos os servidores estão na nuvem. Então, você não vai ter que ficar cuidando de um jeito do servidor
servidores da nuvem e de outro jeito dos seus servidores do on-premises. Então, com a AWS Outposts, você tem essa transparência e essa facilidade de gestão da computação híbrida quando necessária. Então, hoje, é muito interessante ver que a AWS não é uma empresa que só está produzindo serviços em nuvem, né? Nós estamos fabricando processador, tem a câmera da AWS, que é a câmera Deep Lens, e agora tem os servidores da AWS que você pode levar para a sua empresa. E aí, Júlio, dá uma palavra para nós. Como é que você viu esse anúncio do Outposts? Não, é interessante, principalmente porque tem um lado do VMware aí. Então, muita gente e empresas usam VMware para gerenciar os seus data centers, e o Outpost já vem com o VMware Cloud on AWS para que você possa administrar as VMs com as mesmas ferramentas que você usa no seu data center na nuvem e migrar workloads da nuvem para o seu data center com mais facilidade de transparência. E o Outpost, então, tem esses dois sabores, o sabor VMware, que já vem com as ferramentas da VMware, ou nativo AWS, que vem com os nossos serviços de computação e storage. Muito legal, e lembrando também que além, para computação híbrida, né, além do Greengrass, do Outposts, também tem o Snowball Edge Compute, que você consegue fazer processamento na borda em cenários onde você tem conectividade limitada. Então, isso é muito interessante para, por exemplo, existe um use case de uma empresa brasileira que utiliza o Snowball Edge no setor de agropecuária. Eles fazem monitoração com estações de monitoração de fazenda para smart farming e tudo mais, em locais onde não existe conectividade, e com Snowball Edge eles conseguem resolver essa questão, fazer o processamento local e depois envia essa máquina para poder levar esses dados para a nuvem de uma maneira segura, né, com criptografia, com segurança e de forma otimizada. Bom, um outro anúncio que foi uma surpresa muito grande, até mesmo para nós, foi um anúncio de que existem empresas hoje que trabalham com a comunicação via satélite. A comunicação via satélite, ela demanda da recepção, né, de você ter antenas de recepção de comunicação com satélites. Com certeza, o custo de manutenção e de aquisição da comunicação via satélite é um custo bastante elevado, né, e que muitas vezes inviabiliza o uso desse tipo de tecnologia, né, principalmente se você é uma startup, por exemplo. Então, nós anunciamos o serviço que é o Ground Isso Station. É um mercado que a gente não tem tão desenvolvido no Brasil, mas a ideia é que hoje é muito simples você colocar um satélite em micro-órbita ou até em uma órbita média. Tem vários satélites lançados por alunos de colégio, enfim, coisas do tipo startups, e não é a parte mais complicada. O complicado é receber os dados quando o seu satélite orbita, e aí você tem que ter essas estações base para receber esses dados, que agora a gente oferece como um serviço. Então, ao invés de construir a sua própria estação base, você pode consumir pelo tempo que o seu satélite estiver em cima dela e pagar só pelo que você usa, como as outras opções de nuvem. Ou seja, então é um pay as you go, né, para comunicação via satélite, né, Júlio? Muito bem. Também Machine Learning. Todo ano a gente tem muita atualização, muitas novidades ao redor de Machine Learning. Hoje a AWS é a empresa que mais está processando Machine Learning, com milhares de clientes ativos em tudo que é segmento. Então a gente tem aí, por exemplo, que é bastante famoso, os algoritmos de recomendação do Netflix estão baseados aí em Machine Learning, que estão sendo executados em cima da AWS. Então são realmente diversos clientes trabalhando com os nossos algoritmos de Machine Learning, seja para healthcare, para mercado financeiro, para predição, e também a própria Amazon.com também tem
usa muito essa parte de machine learning para prever demandas, prever envio de produtos, escolher melhores rotas para enviar os produtos. Então, são muitos os casos de machine learning, um mercado que não para de crescer e não para de ter anúncios. Nós temos vários níveis de serviços de machine learning, desde os serviços de mais baixo nível, para quem está trabalhando aí como cientista de dados, escrevendo programas complexos, até mesmo os serviços de inteligência artificial, que são serviços que você não precisa. Está tudo meio já encapsulado através daquele serviço, você não precisa ser um especialista para consumir esse tipo de serviço. Então, serviço famoso de reconhecimento de imagem, você pode mandar uma imagem e tem vários serviços, por exemplo, para identificar se tem uma pessoa famosa naquela imagem, identificar uma marca de produto na imagem, serviços para machine learning em cima de vídeo também. Então nós temos aí a possibilidade de você ter um vídeo e parar o vídeo e você identificar quem que são os atores que estão por trás daquele vídeo com machine learning. Ano passado nós tivemos aí o anúncio do SageMaker, que é um serviço muito bacana para um desenvolvimento integrado aí de serviço de inteligência artificial. E agora o que nós temos são alguns serviços de alto nível, que vieram da Amazon.com. Um deles é o Personalize. Então, o Personalize é um serviço de alto nível utilizado pela própria Amazon.com para você fazer em tempo real recomendações e personalização de dados, baseado em dados. Então, você vai passar um perfil de dados de um determinado cliente ou de um determinado hábito, né? E com isso você consegue ter aí o serviço de personalização e recomendação, que é o mesmo serviço que é utilizado na Amazon.com. Então, muitas vezes você compra um produto na Amazon.com e ele vai lá e te fala, pô, você comprou esse produto, provavelmente você vai estar interessado nesse outro produto também, né? Então, esses algoritmos que são usados exaustivamente na Amazon.com estão chegando, estão sendo oferecidos como serviço para as demais empresas. Também o serviço do forecast, então tem uma situação muito interessante que quando você adiciona um produto no carrinho da Amazon, você é Amazon Prime e você colocou um produto no carrinho da Amazon.com, existe uma previsão, né? Então existem algoritmos de machine learning que vão predizer se a probabilidade de você adquirir aquele produto. Se essa probabilidade for alta, a Amazon já envia aquele produto para o local mais próximo onde você está. Então, com isso, não sei se vocês já passaram por essa situação, que ele fala assim, se você clicar e comprar hoje, eu te entrego hoje, ou eu te entrego em 24 horas. Né? Então, tudo isso são recomendações ou são previsões feitas com algoritmos de inteligência artificial utilizados pela Amazon.com, e hoje esses algoritmos estão sendo oferecidos para as demais empresas, para vocês, como um serviço. Uma outra parte muito interessante, é uma palavra que está cada vez mais presente também na AWS, é a palavra Marketplace. Então imagina que você trabalhou lá em um modelo, um algoritmo ou modelo de inteligência artificial e você investiu um dinheiro muito grande para trabalhar, para desenvolver aquele modelo de inteligência artificial, para de repente reconhecer em imagem 5.000 produtos brasileiros naquela imagem. Né? E você tem esse algoritmo, você hoje pode disponibilizar esse algoritmo e você pode ter aí um marketplace de machine learning. Então você pode adquirir e disponibilizar algoritmos que você desenvolveu dentro do marketplace para machine learning. Então nós temos o marketplace para outras situações também, e agora a novidade é que isso chegou em machine learning, certo, Júlio? Exatamente. Agora qualquer um pode publicar os seus modelos e algoritmos no marketplace de machine learning e você também pode consumir isso de outras pessoas. Então, a gente tem no SageMaker os algoritmos mais populares, como DPR, como regressão linear, enfim, vários tipos de opção para machine learning, mas se você tiver alguma coisa de propósito específico, por exemplo, vamos dizer que você fez uma inovação relevante na parte de detecção de tumores, alguma coisa assim, você pode vender a sua solução de machine learning para clientes da AWS pela AWS Marketplace para machine learning.
é muito legal isso, porque muitas vezes realmente você investiu em um dinheiro e é uma maneira de você conseguir compartilhar. Então, até mesmo para você pegar empresas, muitas vezes você tem um grupo de empresas que podem trabalhar em conjunto para desenvolver um determinado algoritmo de machine learning e depois compartilhar os custos, vamos dizer assim, através do marketing. Então, isso traz modelos inovadores de desenvolvimento de negócio em si, né? Então é muito legal essa história de marketplace. Júlio, você pode nos falar um pouquinho de Reinforcement Learning e tudo que foi anunciado ao Sim, redor de sim. RL? A ideia do Reinforcement Learning é trabalhar com dados onde você não tem os rótulos para treinar os seus modelos. Então, no modelo supervisionado, a gente tem os dados e o que aqueles dados são. Então, por exemplo, se você tiver 1000 fotos, 300 de gato e 700 de cachorro marcadinhas, é muito fácil. Agora, você ter que fazer essa detecção sem nenhuma informação prévia, como se você tivesse, como por exemplo, imagina num veículo autoguiado que está gravando a câmera da rua e não tem como ter rótulo de tudo que está acontecendo e etc. Isso requer um tipo de algoritmo diferente, que se chama Reinforcement Learning, onde ao invés de você oferecer os rótulos, você oferece uma função de recompensa. E essa função vai avaliar o estado do mundo e falar o quão bom ou ruim para sua aplicação aquilo é. E os algoritmos de reinforcement learning vão exercitar essa função aprendendo os resultados. Então, no começo, o carrinho, por exemplo, vai dirigir mal e vai aprender a dirigir aos poucos. Ou se você der as regras do jogo de Pac-Man, por exemplo, que se comer a bolinha ganha pontos, se comer a bolona fica indestrutível, se comer o fantasminha ganha ponto, pode perder o jogo, etc. Então, isso é codificado e retorna o seu score do jogo a cada momento, e os algoritmos de reinforcement learning vão aprendendo a jogar, e agora a gente tem esses algoritmos no Amazon SageMaker. E o suporte a reinforcement learning de maneira geral. Porque não basta ter os algoritmos. Quando você coloca os algoritmos para aprender, e principalmente nessa fase de testes, é legal você ter os ambientes simulados. Então, se você tiver por exemplo, a pista virtual ou a cidade virtual onde o seu carro autoguiado vai andar num ambiente de simulação 2D e 3D, isso é muito mais eficiente do que você ficar colocando carrinho na rua várias milhões de vezes para até o seu modelo ficar bem treinado. Então, as ferramentas do Amazon SageMaker RL já incluem a simulação 2D e 3D com esse ambiente do OpenGym, que é o mais popular dessa área, e integração com os outros serviços. Então, é um ambiente completo para desenvolvimento de aplicações de reinforcement learning. Muito bem. E ano passado também, quando foi anunciado o SageMaker, foi pensado como que poderia popularizar e levar o SageMaker para os desenvolvedores, né? Como que a gente pode motivar os desenvolvedores a aprender isso. E foi lançada a câmera Deep Lens, que é uma câmera que você pode desenvolver algoritmos no SageMaker para reconhecimento visual, fazer o deployment na câmera, né? Então, a gente estava falando aqui de computação híbrida, de enviar para a borda ou enviar para os servidores ou ter parte do seu processamento executando localmente, né? E isso acontece também com machine learning. A gente consegue hoje com Deep Lens distribuir algoritmos de inteligência para a borda e fazer a inferência na borda. Então, o Deep Lens foi uma câmera desenvolvida para poder popularizar e levar o conhecimento de machine learning através do SageMaker para os developers. Em uma situação semelhante, como que a gente consegue levar o Reinforcement Learning e motivar os desenvolvedores a aprenderem Reinforcement Learning? Então, para isso foi criado o AWS Deep Racer, que ele é um carrinho autônomo, numa escala aí de 1 para 18, né? Então um carrinho como se fosse um carrinho de controle remoto. Dentro desse carrinho a gente tem aí bateria, temos uma câmera HD, tem um processador dual core, suspensão, giroscópio, acelerômetro. E esse carrinho justamente é um carrinho para você poder trabalhar com Reinforcement Learning, estudar essa tecnologia
com essa motivação, né, tendo esse brinquedão, né, um brinquedão de crianças com cartão de crédito. Então é um dispositivo, vamos dizer assim, um dispositivo para motivar e você estudar Reinforcement Learning. Então você consegue trabalhar a simulação, como o Júlio falou, através do simulador 3D. Depois que você tem o seu algoritmo aí já desenvolvido, você consegue fazer o deployment desse algoritmo de Reinforcement Learning para o carrinho, colocar o carrinho na pista e ver se o carrinho, se o carrinho melhorou a performance dele para dar a volta nessa pista de maneira autônoma. E não só foi anunciado o Deep Racer, como foi anunciado também um campeonato de Reinforcement Learning através do Deep Racer, que é o Deep Racer League, que vai acontecer durante esse ano. Então, a gente vai ter torneios virtuais aí, para que a gente possa motivar os developers a aprenderem Reinforcement Learning, que é um conhecimento muito interessante para a parte de Machine Learning. Certo, Júlio? E tem muita coisa. Esse mundo de machine learning é realmente muito ativo, tem muita novidade aparecendo o tempo todo. No próprio SageMaker, no nosso repositório de algoritmos, tem vários novos, inclusive coisas que saíram há muito pouco tempo, como o DeepAR Plus, e pesquisas muito recentes já estão disponíveis para vocês usarem. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Legal, muito bem, gente. Bom, pessoal, são diversos anúncios aí, mais de 100 e poucos anúncios feitos aí durante o reInvent. Então, esse webinário aqui, a gente selecionou alguns desses anúncios que nós achamos que são anúncios bastante importantes aí e relevantes para o nosso mercado. Se vocês quiserem ter acesso à lista completa dos anúncios, aws.amazon.com/new/reinvent, então a URL que está aqui no slide. Então, clicando nessa URL, vocês vão ter acesso a todos os anúncios completos aí, tudo que foi anunciado. Não só isso, vocês também têm acesso aos keynotes. Eu acho os keynotes do Andy Jassy, os keynotes do Werner são bastante importantes, bem legal gastar aí 1 horinha e pouco para assistir. Além disso tudo que nós falamos, também tem a plataforma de robótica, né, Júlio? O RoboMaker, né? Nós anunciamos essa plataforma de robótica aí que também veio da Amazon.com, certo? Existe um sistema operacional de robôs chamado ROS, que é muito popular e usado em quase tudo que é robô. A ideia é que você pode instalar pacotes do ROS para integração com o serviço da AWS, por exemplo. Se você quer que o seu robô fale, tem um pacote de integração com o Poly que você só precisa instalar e o seu robô ganha essa capacidade. Ou você quer que ele enxergue, tem o mesmo para Recognition e Kinesis Analytics e coisas assim. Então, é realmente uma quantidade de anúncios muito grande. A gente tem Analytics para Java, baseado em Apache Flink, por exemplo, que é uma coisa muito importante. Antigamente, a gente suportava Analytics em streaming, né, de dados em tempo real com SQL, e agora a gente pode fazer com Java também, então tem bastante opção, tanto com o nosso serviço de streaming, que é o Kinesis, como com o Apache Kafka. Então, de maneira semelhante, como a gente tem várias bases de dados no RDS, gerenciadas pela Amazon, mais bases de dados open source, agora a gente tem um serviço de Kafka gerenciado para que você possa ter o mesmo infraestrutura de streaming na nuvem que talvez você tenha já na sua aplicação. E mais centenas de lançamentos interessantes, como Lake Formation, como as instâncias E5N, a C5, que são essas que têm 100 GB de rede, eu acredito que elas ainda não estão disponíveis no Brasil, o Fire, mas em breve, espero, e o Firecracker e tantas outras coisas que a gente anunciou. Deem uma olhada nessa página e se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição, entre em contato, manda um e-mail, um tweet que a gente conversa e a gente vai fazer o possível para responder todas as dúvidas de vocês. Algumas dúvidas ficaram, mas a gente tem elas aqui e a gente vai entrar em contato.
Bom, pessoal, então é isso aí. Essa é a página aqui que a gente está passando, dos toolkits, a parte de internet das coisas também. A gente tem um serviço chamado Things Graph, que é um serviço que eu estou particularmente bastante ansioso por esse serviço, onde você pode desenhar aplicações com drag and drop de uma maneira com low code development. Então, bastante interessante essa questão do Things Graph, suporte para BLE no Isso. FreeRTOS, que é o sistema operacional de real-time da Amazon. Então tivemos vários anúncios também da parte de IoT Sim, que são bem legais. tem o AWS IoT Sitewise, para quem tem Industrial IoT, tem equipamentos industriais, gestão de frotas de equipamentos, precisa monitorar se o equipamento está vivo, funcionando bem, em grupos de equipamentos baseados em localização geográfica ou a lógica da sua planta. Então, isso tudo está no AWS IoT Sitewise. O AWS IoT Events agora permite que você correlacione eventos e crie novos eventos e gere essa perspectiva para a sua aplicação IoT, que às vezes é difícil de criar esse código para correlacionar eventos em tempo real. Então, esse processamento de janelas temporais já está disponível para IoT, no IoT Events e muitas outras coisas bacanas de IoT. Legal, né, Júlio? E a outra coisa é que todos esses serviços já nascem serverless, né? Praticamente quase tudo que foi anunciado, você pode contratar o serviço, utilizar esse serviço e ele é serverless nativo, vamos dizer assim, né, Júlio? Então isso é muito legal porque realmente essa nova geração de você utilizar o serviço, não se preocupar com escalar o serviço, qual o servidor que está por trás daquele serviço, eventualmente ter que trocar de instância para poder aumentar a escalabilidade. Então, cada vez mais, o serverless vem sendo uma coisa natural, né, Júlio, nas tecnologias da AWS, Sim, correto? correto. É uma questão de escolha, na real, né? Se você consegue adicionar valor numa camada baixa, a gente tem até o bare metal. Então, você pode executar seu workload sem virtualização, com acesso direto ao hardware, se você quiser. Mas nas instâncias do EC2, principalmente com HVM, instâncias novas, você vai ter praticamente o mesmo resultado em termos de performance. Então, na grande parte dos workloads, você pode trabalhar, por exemplo, com os servidores. A gente tem, como o Vini falou, centenas de tipos de instâncias para que você pode configurar do jeito que sua aplicação precise. Mas para muitas aplicações, às vezes você só precisa de configurar CPU e memória para o seu container, por exemplo. Então, a gente tem serviços de container, como o Fargate, onde você só configura a CPU e memória do seu container e executa o seu código. Ou se nem isso você quer ter a preocupação, você pode simplesmente dizer quanta memória você vai dar para sua função, ou quanto throughput você precisa na sua tabela do Dynamo, ou qualquer que seja o parâmetro de configuração do serviço que você está utilizando, e deixa que a AWS faz a parte de gerenciamento da infraestrutura, que tem sido uma tendência muito forte. Legal, e aproveitando que o Júlio, que é nosso especialista de Well Architect, faz várias palestras aí há bastante tempo, como que é essa história do Well Architect Tool, Júlio? É o seguinte, a gente tem um framework para ajudar arquitetos a seguirem as melhores práticas e a experiência que a gente tem entre diversos clientes e tudo que a gente aprendeu ao longo de tantos anos desenvolvendo sistemas para a nuvem. E a gente colocou isso num framework, que é o Architected Framework, onde você pode responder questões que indicam melhores práticas. Por exemplo, como você faz deploys, como você executa mudanças, como você controla credenciais, etc. São, são 5 categorias de serviço, mais ou menos uns 10, 15 melhores práticas por serviço. Não é uma segurança absoluta do ponto de vista de uma garantia, mas é uma orientação para que você comece a ir em bom pé em termos de segurança, eficiência de custo, eficiência de performance, confiabilidade e integridade operacional. Só que isso até hoje tinha que ser feito na mão, e agora a gente lançou no console uma ferramenta que é o AWS Well Architected Tool, em que você pode
responder essas perguntas por workload e armazenar isso junto da aplicação e mapear, por exemplo, áreas que você tenha deficiência ou que você precisa investigar melhor, priorizar as coisas de uma maneira mais clara. Então, isso no Well Architected Tool ajuda muito quem está na dúvida ou querendo garantir que as suas aplicações, querendo demonstrar que as suas aplicações estão complacentes aí com as melhores práticas e orientações que a gente oferece pelo Well Architected Framework. E se você é um provedor de serviço ou um especialista em nuvem, vale a pena ver o Well Architected Partner Program, em que, uma vez que você demonstra sua competência em implementar essas melhores práticas, a gente pode te conectar como parceiro a todos os clientes que procurem essas avaliações, uma vez que muitas vezes esse trabalho é executado por parceiros. Então, entrar nessa rede pode ser muito legal. Muito bem, pessoal. Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente. Gostaria de pedir para que vocês respondessem o questionário aqui do webinário com algumas perguntinhas básicas sobre o webinário para que a gente consiga dirigir os próximos webinários. Então, praticamente que quase todos os meses aí a gente está tendo webinários de diferentes assuntos. O Júlio tem feito aí bastante webinário em espanhol, mas participado aqui junto com a gente nos webinários em português. Então, a gente agradece a presença de todos vocês e ficamos aí à disposição para entrarem em contato e a gente poder responder dúvidas mais específicas. Certo, Júlio? É isso, pessoal. Eu sou Fireman J no Twitter, Messenger, e os mesmos são nossos e-mails da Amazon, coincidentemente. Fiquem à vontade. Seria um prazer continuar essa conversa com vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a participação de todos. Nos vemos na próxima.